O grande legado do pontificado do Papa Bento XVI. Joseph Ratzinger recebeu a ordenação sacerdotal em 29 de junho de 1951. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo de München e Freising. Em 28 de maio seguinte, recebeu a sagração episcopal. Paulo VI criou o cardeal no consistório de 27 de junho desse mesmo ano. A 6 de novembro de 1998, o Santo Padre aprovou a eleição do cardeal Ratzinger para vice-decano do Colégio Cardinalício, realizada pelos cardeais da Ordem dos Bispos. E no dia 30 de novembro de 2002, aprovou a sua eleição para decano. Papa Bento XVI foi eleito em 19 de abril de 2005. Ele teve um pontificado conturbado de quase 8 anos. O seu pontificado se concluiu em 28 de fevereiro de 2013. Bento XVI, que nasceu no ano de 1927 e faleceu neste sábado, hoje, 31 de dezembro de 2022, foi um Papa que rompeu com uma tradição de séculos. Este Papa emérito, Bento XVI, que faleceu hoje, sábado, 31 de dezembro de 2022, foi um Papa que não teve um pontificado fácil e também não foi muito poupado. Mas depois de sua resignação, o apreço por seu pontificado cresceu. Uma hora depois de ser eleito Papa, em 19 de abril de 2005, Bento XVI faz uma estreia na sacada da Basílica de São Pedro. A multidão na praça à sua frente estava eufórica. Um dia após o início do conclave, os cardeais já concordaram com o novo Papa. Quando os fiéis realmente o veem, os aplausos são ensurdecedores. Ninguém sabia que Bento XVI teria um pontificado difícil, mas com uma conclusão inigualável. Sua resignação voluntária. Hoje o Papa faleceu aos 95 anos de idade. Nos meses que antecederam o conclave, ele rezou a Deus para poupá-lo do destino de se tornar Papa. Ratzinger, então com 78 anos, quando foi eleito, sentiu que havia chegado no fim de sua carreira, mas não podia recusar a cruz. Foi assim que ele viu na sua eleição como Papa um sinal de Deus. Em seu primeiro discurso como bispo de Roma, daquela varanda, ele pronuncia palavras muito modestas. Depois do grande Papa João Paulo II, diz ele, os cardeais me escolheram a mim, um humilde e simples trabalhador na vinha do Senhor. Palavras bastante profundas, por isso vou repeti-las. Depois do grande Papa João Paulo II, os cardeais me escolheram a mim, um humilde e simples trabalhador na vinha do Senhor. Católicos dão as boas-vindas a Bento XVI. Pouco mudará no ensino da Igreja. Alguns esperavam por um Papa mais jovem e inovador. O início de seu pontificado tranquiliza os céticos. Bento leva as coisas com calma no primeiro ano, e em nenhum lugar se mostra o afiador teológico que seus oponentes fizeram dele. Um de seus primeiros anos políticos
ou de administração da Santa Sé, foi iniciar o processo de beatificação de seu predecessor, João Paulo II. Bento XVI mostra-se um Papa modesto e piedoso, que não tenta desesperadamente escapar da sombra grande e dominante de seu predecessor. Essa piedade, ou pelo menos a predileção por ela, o marcou por toda a vida. Josef Aloysius Ratzinger nasceu a 16 de abril de 1927, na pousada bávara Marktel am, filho de um policial e de uma cozinheira. Seus pais se chamavam-se José e Maria. Seu pai era um acérrimo oponente do regime nazista. Aos 12 anos, Joseph entra no seminário menor. Mais tarde, ele é forçado a se juntar ao Hitlerjugend em 1943 e é destacado como soldado com as armas antiaéreas que devem proteger a fábrica da BMW. Ele estuda filosofia. Quando volta para o seminário, ele estuda filosofia e teologia no Colégio Filosófico Teológico de Freising. Em 29 de junho de 1951, foi ordenado sacerdote junto com seu irmão mais velho, George. Depois disso, Ratzinger emergiu como um dos teólogos mais talentosos e importantes da Europa. No Concílio Vaticano II, onde está presente como perito, Ratzinger acredita que muitos de seus colegas teólogos foram longe demais em seu desejo de inovar. De 1962 a 1965, prestou um notável contributo ao Concílio Vaticano II como perito. Viera como consultor teológico do cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colônia. Ele então faz carreira na hierarquia da Igreja. Em 1977, torna-se arcebispo de Munique e Freising, e um ano depois participa como cardeal do conclave em que o cardeal Karol Wojtyła é eleito Papa. Ele logo se tornou confidente de João Paulo II, que o trouxe a Roma em 1981 e o nomeou prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a antiga Inquisição. Joseph Ratzinger guarda estritamente a pureza dos ensinamentos da Igreja e silencia vários teólogos progressistas. Este árduo trabalho lhe rendeu o apelido de Rottweiler de Deus, ou seja, o cão de guarda de Deus. Ratzinger é a consciência teológica do Papa João Paulo II e posteriormente seu sucessor lógico. Após o longo pontificado de João Paulo II, os cardeais querem continuidade acima de tudo. Uma vantagem deveria ser que, depois de 24 anos de Vaticano, Ratzinger conhece bem o aparato administrativo. No entanto, ele parece sentir-se inseguro em seu novo cargo de sucessor de Pedro. Por exemplo, ele escolhe um velho conhecido para o importante cargo de secretário de Estado. O cardeal italiano Tarcisio Bertone, arcebispo de Gênova, na época e outrora colega direto da Congregação para a Doutrina da Fé. O cardeal Bertone não foi para Bento XVI a escolha mais acertada. Por isso, Bento XVI entra nos anos subsequentes numa fase muito difícil. No início de 2009, Bento XVI voltou criticado
pois ele admite 4 bispos na Igreja, que são membros da Irmandade Sacerdotal Ultra-Católica de Pio X, fundada por Marcel Lefebvre. Este arcebispo francês, que teve grandes dificuldades com as reformas do Concílio Vaticano II. Por exemplo, ele não gostou da aproximação do concílio com protestantes, judeus e muçulmanos e da celebração da missa em vernáculo, isto é, em línguas modernas. Em 1988, sem a permissão do Papa, Marcel Lefebvre ordenou 4 de seus padres como bispos. Lefebvre e os 4 bispos são excomungados. Bento XVI levanta a proibição novamente. Então um deles, o britânico Richard Williamson, revela-se um notório negador do Holocausto. Bento XVI e sua comitiva reagem com hesitação a esse novo tumulto. Mais tarde surgiram os escândalos dos abusos. E este escândalo dos abusos é sem dúvida a maior crise do pontificado de Bento XVI. Os primeiros sinais de que padres cometeram crimes em escala com crianças surgiram nos Estados Unidos na década de 1980. Naqueles anos, é Joseph Ratzinger quem chama a atenção de João Paulo II para a gravidade e o alcance do problema. No outono de 2009, o escândalo se espalhou pela Europa, primeiro pela Irlanda e depois pela Alemanha, a Áustria e Holanda. Em sua Alemanha natal, ele foi criticado por isso, especialmente quando é acusado de ter mantido em segredo em Munique como arcebispo os escândalos de abusos sexuais. No entanto, Bento XVI foi muito mais do que todos esses casos de escândalos e crises. Se João Paulo II foi o Papa do gesto e de manifestações aberto, o pontificado de Bento XVI foi dominado pela palavra, quietude na liturgia e reflexão contínua sobre a verdade. Sempre desacostumado com grandes multidões, ao longo de seu pontificado, ele se retirou cada vez mais para escrever livros sobre Jesus e para trabalhar em sermões ocasionalmente, sem paralelo. Seu legado está na escrita. Deve-se dizer, como Papa, ele foi pouco poupado. Em maio de 2012, seu mordomo é preso. Ele desviou documentos pessoais do escritório do Papa e os vazou para a mídia. O escândalo Vatican Leaks pinta um quadro perturbador da administração da Igreja Católica Romana, onde corrupção entra na ordem do dia. Em 11 de fevereiro de 2013, ele anunciou sua decisão de renunciar. É um gesto inigualável contra as convenções da Igreja, mas sobretudo contra o espírito de seu predecessor, que se apegou ao ofício papal até o último suspiro. Bento XVI deixa o Vaticano em 28 de fevereiro daquele mesmo ano, isto é, 2013, e viaja de helicóptero até a residência papal, em Castel Gandolfo. Ele testemunha a eleição de seu sucessor, Francisco, pela televisão. Depois de alguns meses, ele retorna ao Vaticano e vive algumas centenas de metros de seu sucessor em um antigo mosteiro. Em 2016, o Papa Emérito relembra sua vida em um livro de entrevistas.
ele não se poupa. Bento admite que não foi um administrador poderoso, mas como um professor. E em um momento sem precedentes de autoconhecimento papal. Talvez eu não tenha estado suficiente com as pessoas, diz o Papa. O apreço pelo pontificado de Bento XVI já havia crescido nessa época. Muitas das políticas nas quais o atual Papa põe as mãos, Papa Francisco, reformar as figuras da Igreja e defender o clima, já tinham sido implementadas pelo Papa Bento XVI há muito tempo. Em seus últimos anos de vida, os poderes foram diminuindo e ele quase desaparece completamente da cena. Em 2020, estará pela última vez em sua terra natal para se despedir do irmão. Uma foto o mostra visitando o túmulo de seus pais em uma cadeira de rodas. Não pode ser que ele já sentisse que ele próprio estava perto da morte. Essa última grande verdade sobre a qual ele ponderou tantas vezes, mas cujo resultado ele nunca duvidou, pois dizia estar preparado para a Páscoa, para o encontro com o Senhor. Bento XVI deixa um legado extraordinário à Igreja e ao mundo, com uma vida inteira dedicada à fé, com ardor, humildade e zelo apostólico. Sua vida é um grande testemunho do poder da verdade a serviço da vida e do bem comum. Um dos maiores teólogos da atualidade, deixa um legado teológico e magisterial de referência. Sua obra o destaca entre os maiores teólogos da Igreja de todos os tempos. Este é o grande legado de Bento XVI, pastor e teólogo. O anúncio vivo, com todos os recursos argumentativos da razão e da fé, de que sem Deus, sem o infinito, a vida humana fica estreita. Com Deus, ao contrário, tudo muda. Sem tirar-nos nada do que faz a vida humanamente boa, Ele nos dá muito mais. Abre-nos o horizonte de sua vida. Luz eterna e amor indestrutível. Ele testemunhou de modo incansável e profético a necessidade que temos de colocar a Deus acima de todas as coisas, dando-lhe a primazia na liturgia, na sociedade e em nossas próprias vidas. Além disso, Bento XVI deixa um grande legado que pode ser apresentado em 3 níveis: a abertura intelectual a todas as questões que o tempo trouxe e a capacidade de as equacionar e esclarecer em chave cristã. A coragem com que enfrentou a necessidade de purificação interna da Igreja e a determinação com que apresentou a sua resignação quando as forças lhe faltaram. A prevalência que sempre deu a Cristo e à caridade como alma da Igreja. Bento XVI, um dos maiores teólogos cristãos, deixa um legado teológico e magisterial de referência para a teologia católica. Sua obra teológica, que reunida na edição oficial, soma 21 grossos tomos. O qualifica entre os maiores teólogos da Igreja de todos os tempos. Seu rico magistério se destaca pela clareza, profundidade e sensibilidade espiritual. A relação com a confissão batismal da fé confere à sua teologia a característica principal. Primeira e fundamental referência de sua ampla produção teológica e de seu profundo magistério, a profissão batismal oferece contexto, forma e conteúdo a seu ensinamento.
entre os mais brilhantes teólogos a servir a cátedra de São Pedro, Bento XVI recorda por seu estilo, os padres da Igreja, bem como pela amplitude e pela profundidade, os doutores da Igreja. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, acolha a alma deste grande servo da Igreja, o Papa Bento XVI, o grande pastor, o eterno Papa Bento XVI, que sua alma descanse em paz. Adoro.